Olá, eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e hoje vou tirar a dúvida de uma aluna sobre a aplicação de EFT, Técnica da Liberdade Emocional, mas é uma dúvida que serve para qualquer pessoa que trabalha com terapias holísticas. Se você gosta de assuntos como terapias holísticas, tarô, arquétipos, não deixe de se inscrever aqui no canal. E se gostar desse conteúdo, curtir, compartilhar, porque isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Bom, uma aluna desse curso de EFT, que é uma técnica de liberação energética, né, utiliza alguns meridianos do nosso corpo para a realização dessa liberação, enviou então uma dúvida relatando que ela estava sendo muito eficiente na aplicação da técnica, né, mas que ela percebeu que essa técnica estava levando a camadas mais profundas e até a regressões. Queria saber se isso era normal, né, e se não havia algum tipo de risco nesse sentido. Neste aspecto, nós temos aqui duas vertentes importantes, né? Não ficou claro para mim se era uma regressão no sentido da infância ou uma regressão a vidas passadas. Bom, então eu vou abordar esses dois aspectos para que fique mais claro para vocês. Quando se trata de regressões à infância, ou seja, durante a aplicação de uma técnica, ou até mesmo nos intervalos de aplicações de técnicas, né? Então, por exemplo, a pessoa aplicou a técnica e aí na outra sessão a pessoa relatou que começou a ter memórias da infância, né? Memórias dolorosas. E isso mostra realmente que essas camadas mais profundas estão sendo liberadas. Dentro de diversos estudos, inclusive dentro de ramos um pouco mais científicos, né, se fala que nós temos os padrões acumulados desde a infância, especialmente da primeira infância, mas até por volta de 7 anos nós ainda estamos criando padrões, porque nós chegamos nesse mundo como uma esponja, né, prontos para absorver o que tem em volta, e isso é necessário para o nosso desenvolvimento. E com isso nós não filtramos aquilo que chega no nosso campo, e vão se formando os traumas. Esses traumas possivelmente são os que dão origem depois, posteriormente, aos nossos padrões limitantes, ao nosso mecanismo de autossabotagem, às doenças físicas, né? Existe o estudo da psicossomática que fala sobre isso. Então, a raiz, digamos assim, desses problemas tende a ser na infância. Então, quando, durante a aplicação de terapias energéticas que fazem a liberação da energia estagnada, conforme nós vamos avançando nessa aplicação de terapias, né, e aqui não só a EFT, como uma cristaloterapia, uma aromaterapia, uma cromoterapia, enfim, uma terapia energética, um reiki, né, nós vamos tratando as camadas. É normal, digamos assim, irem aparecendo camadas cada vez mais profundas, né, e essas camadas vão levando, então, até a infância. Então, isso pode sim acontecer e até mostra que o tratamento daquele aspecto em si está sendo bem sucedido. Quando nós conseguimos chegar na raiz do problema e a energia agregada a esse problema é liberada, a tendência é que aqueles desconfortos que apareceram na sequência, né, depois em forma de desequilíbrios, desconfortos ou até mesmo de doenças, quando isso acontece, então, isso tende a suavizar e às vezes até mesmo a desaparecer, porque nós tratamos a causa, e é por isso que é realmente utilizada a terapia energética. O nosso objetivo é tratar a causa, né? Os tratamentos tradicionais tratam a consequência, certo? Então, isso é natural que aconteça e até mesmo desejável, eu diria, né? Que venham surgindo esses padrões mais profundos. Quando falamos em padrões de regressão de vidas passadas, aí nós entramos num campo um pouco mais complicado. Por quê? Depende muito da linha de trabalho do profissional, né? Eu, por exemplo, não costumo trabalhar vidas passadas. Se isso surgir, eu trato como se fosse um acontecimento ali, da mesma forma como eu trato um problema de infância, né? Por quê? Porque a minha perspectiva é muito energética. Se dentro do campo da energia não existe passado, presente e futuro, as informações podem realmente emergir. Então, assim, eu não me prendo nisso, de que, mas é de uma vida passada, não é de uma vida passada. Eu lembro que quando eu fiz diversos ciclos de um programa para desprogramar as crenças limitantes, né, e até hoje eu ainda utilizo as técnicas, eu lembro que surgia muito esse assunto no grupo, e uma vez eu respondi algo no que eu acredito, que é o seguinte: nós já temos tantos padrões distorcidos nessa vida, então eu não vou me preocupar no primeiro momento em trabalhar a vida passada, eu vou me preocupar em trabalhar os padrões que aparecem nesse momento, até porque
se existem vidas passadas, eles são um impacto disso. Então, quando eu estou trabalhando e focando nessa vida, eu já estou trabalhando os padrões como um todo, certo? Então, esse é o meu ponto de vista e a minha linha de trabalho. Eu trabalho o que aparece conforme aparece, sem me preocupar se aquilo faz parte de uma vida passada ou não. Agora, quem já tem um viés, né, mais próximo à filosofia do espiritismo, e eu não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado, estou só falando que é outra forma de trabalho. A pessoa pode, então, identificar padrões relativos a vidas passadas. Inclusive, eu tenho diversos alunos que trabalham as técnicas dentro do ambiente espírita, e aí, né, com todo o procedimento que é feito dentro desses ambientes. Então, assim, são formas de trabalhos diferentes, né? Aí a preocupação dessa aluna era, será que eu não vou ativar algum tipo de transtorno, né? Então, assim, pessoal, o que eu gostaria de falar de uma forma bem prática, né, para ajudar vocês. Dentro do curso de EFT tem já a técnica para a pessoa voltar para o momento presente, né, que é tocar os pontinhos falando o seu nome, e isso já vai causando uma liberação energética. Dentro da minha experiência com a aplicação, eu já consegui ir em camadas bastante profundas, especialmente relacionadas à infância. Mas o que eu sugiro, né? Durante a aplicação de técnicas de liberação energética, como por exemplo o EFT, ou até mesmo a radiestesia transcendental, que também faz a limpeza desses padrões, é importante você sempre manter o contato visual com uma pessoa. A constelação familiar também tem orientações nesse sentido, né? Tem aulas sobre isso. Ou seja, você sempre manter um contato visual. Por quê? Porque quando você mantém um contato visual com a pessoa, ela se mantém centrada, aterrada no momento presente. E quando você mantém esse contato visual, também você consegue perceber quando você está passando, digamos assim, do limite da pessoa. Esse respeito ao limite da pessoa é fundamental, né? Porque às vezes nós queremos tanto ajudar e queremos tanto resolver a questão rapidamente, que nós vamos cavando mais a fundo, né? Então, assim, respeite o limite da pessoa naquele momento. Uma outra orientação que também é passada no EFT é não realizar muitas rodadas em uma só sessão, né? Por quê? Justamente porque não só você vai despertando camadas muito profundas em uma mesma sessão, não tem problema você despertar em uma só sessão, mas é interessante ir cavando aos poucos, até porque às vezes você libera algo que acaba destravando tudo. Então, assim, respeite o limite energético dessa pessoa e respeite o seu próprio limite como profissional. Não vá além daquilo no qual você se sente seguro. À medida em que você avança na aplicação das terapias, você vai desenvolvendo segurança, vai conhecendo o seu limite e vai conhecendo o limite do outro. Então, para isso, você precisa estar sempre centrado no outro, ou seja, com esse contato visual, percebendo a expressão facial, percebendo a expressão corporal, e estando em equilíbrio, muito bem aterrado no momento presente, para perceber não só o campo da energia, porque a gente percebe, né, quando a pessoa está passando do seu limite. Então, tanto para perceber o campo energético, quanto para perceber a sua própria energia, se você não está invadindo o seu próprio limite, entende? Então, isso é importantíssimo. Isso pode também dizer respeito a qualquer outro tipo de aplicação de terapia holística. Respeite o limite do seu cliente e respeite o seu próprio limite. Não queira resolver tudo em uma sessão só, certo? E uma outra orientação também interessante é, quando trabalhar técnicas de desprogramação de energia, como a radiestesia transcendental ou o EFT, sempre esteja centrado na fala da outra pessoa, né? Tem que perceber, assim, tem que ficar muito focado no que a outra pessoa está dizendo, porque é o que a pessoa diz que você vai usar na desprogramação. Não busque você mesmo colocar o seu pensamento, né, a forma que você vê as coisas na desprogramação. A desprogramação é do outro. A constelação também é falado isso, né? Tanto que a gente está sempre ali movimentando as pecinhas e perguntando para a pessoa como ela está se sentindo, né? Se coloca uma âncora ali neutra, como a pessoa se sente em relação a isso. Então, sempre estar focado no que o outro fala, não nas próprias interpretações, entende? E não na própria energia, porque aí pode ser em relação a algo de si mesmo, né? E até mesmo para que você não invada o campo de trabalho de outras pessoas, de outros profissionais que nós não estamos habilitados, entende? Então, recapitulando, manter sempre o foco no outro, especialmente esse contato visual, sempre que possível. Claro que em alguns momentos a pessoa pode chorar, né, fazendo uma liberação energética, e
Mas olha para mim, no começo da sessão já fala, eu preciso que você mantenha sempre contato visual comigo, a não ser que eu diga para você fechar o olho. Isso é importante, porque aí a pessoa também fica ancorada no momento presente, certo? Sempre estar centrado na fala do outro, para poder desenvolver o trabalho. Sempre estar muito bem aterrado e centrado no momento presente e prestar atenção em quais são os limites da outra pessoa e quais são os próprios limites, certo? Outro aspecto, não estender demais uma sessão de limpeza energética para não causar um desgaste energético ou não atingir camadas que você não está preparado para atingir. E conforme você vai ganhando segurança e vai trabalhando com as pessoas, você vai percebendo essa energia mais rapidamente, fica mais fácil trabalhar com isso. E é muito interessante, porque ao invés de querer tentar resolver tudo muito rapidamente, já aconteceu de cliente falar para mim assim, se você tiver outro horário livre, eu pago para que nós possamos continuar essa sessão. No caso, tinha aplicação do EFT e nós estávamos indo em camadas bastante importantes. E eu falei, não, é melhor nós interrompermos por aqui, por uma questão energética, nós já liberamos muita energia, isso vai trazer uma movimentação nos próximos dias de energia, né? E para que não haja um desgaste, nós paramos por aqui e daqui a uma semana nós retomamos. E foi o que aconteceu, né? Eu fiz ali algumas rodadas de sessão de história, percebi que a pessoa já tinha liberado bastante, que já tinha chegado num ponto bem importante e interrompi a sessão, conforme é orientado no curso. E quando a pessoa voltou na outra semana, aquela energia já tinha se movimentado, já tinha aparecido um outro contexto, já tinham informações novas, já tinham sentimentos novos, e aí nós começamos a trabalhar outros aspectos. Então, assim, não se afobem de querer resolver tudo muito rapidamente e nem de estender demais as sessões de limpeza energética, justamente para não haver um desequilíbrio, né? De repente nós queremos arrumar e acabamos né, desequilibrando. E também por isso as minhas sessões de terapias holísticas, elas duram em torno de 45 minutos, para que haja tempo de você fazer essa desprogramação e depois a aplicação de uma terapia energética para reequilibrar o sistema, né? Então, assim, é importante essas etapas. E para finalizar o vídeo, tem aquelas duas sugestões que já passei algumas vezes, tem alguns cursos, que é uma delas, você ter uma pirâmide ou um sabonete, enfim, uma pedra de obsidiana negra, além de ser protetora, você usar do lado esquerdo do corpo como proteção energética. A proteção energética é importante, eu não trouxe aqui, mas eu falo isso sempre nos cursos, você manter rotinas de proteção energética, colocar um potinho de sal no ambiente, né, fazer uma limpeza, uma defumação periódica, proteger o próprio corpo é importante, sim, para que você tenha essa energia protegida, manter-se centrado e equilibrado sempre antes de fazer um atendimento, porque se você está em desequilíbrio emocional, você fica suscetível, certo? E que se a pessoa está um pouco desvitalizada após uma sessão de terapia holística, se sente cansada, né, está com dificuldade de ancorar novamente no corpo, segurar uma obsidiana negra com a mão esquerda por alguns minutos faz com que a energia se restabeleça. Ela tem esse potencial, né? E fazer sempre, quando for a aplicação de EFT, a rodada final, trazendo também essa energia de volta ao equilíbrio. São técnicas simples que geralmente dão bons resultados. Agora, lembrando que essas perspectivas sempre partem do ponto de vista da energia, que é o meu campo de trabalho, certo? Que pode ser aí estendido para qualquer tipo de religião ou filosofia. Mas se você oferece as suas técnicas seguindo uma determinada religião, filosofia ou egrégora, né, você precisa seguir as orientações desse espaço para que você possa desempenhar a sua técnica a partir dessas perspectivas, ok? Agora, dentro da perspectiva energética, que é com a qual eu trabalho, essas orientações tendem aí a atender ao que você precisa para passar a sua técnica, aplicar a sua técnica com eficiência e segurança. Se você faz algum ritual para ajudar a trazer, então, o seu cliente de volta ao equilíbrio, você pode deixar aqui nos comentários, ou se quiser sugerir o tema de algum outro vídeo também, pode deixar aqui nos comentários. E eu espero ter ajudado e volto, então, com o próximo vídeo. Até mais!